Apesar de nós sempre tratarmos aqui, em essência, das mesmas verdades, eu nunca repeti uma mensagem, mas eu vou fazer isso hoje. Não porque eu não tive tempo para preparar, mas porque eu fui ouvir de novo e fui meditar nos textos novamente, mas é porque é algo que eu tenho sido incomodado e tenho compartilhado com alguns irmãos. É um incômodo para a minha vida, é um incômodo para a minha família, mas que, como eu disse, eu não posso produzir isso nem em mim, mas essa tem sido a minha oração. Eu queria meditar com vocês quais são as prioridades de alguém que crê em Cristo, de alguém que verdadeiramente foi convertido a Cristo. O que nós temos, à luz das Escrituras, como prioridade? Na média, de segunda a sexta-feira, das 24 horas do dia, nós, na média, é claro que isso varia de pessoa para pessoa, nós dormimos 7 horas, trabalhamos 8, ficamos no trânsito 1h30, nos alimentamos 1h30 e ficamos mais de 3 horas ou na TV, ou no computador, ou no celular. Sobram 3 horas. Das que sobram, as prioridades são lazer, prazer, entretenimento e tempo para mim. O mundo é assim. O mundo pensa assim. Nós vamos ver o que é mundo já. O resultado desta vida sem significado, sem sentido e sem esperança é o que a gente vê no mundo. Divórcios, o índice entre evangélicos é o mesmo quase do que de fora. Casamentos destroçados, muitos só fachada. Pais longe dos filhos. Vidas financeiras totalmente desequilibradas, descontentamento com tudo. Ansiedade, então, nem se fala. O nome muda de tempos em tempos. Chama-se agora um nome sofisticado, burnout. Tristemente, estas são prioridades de muitos que também se dizem cristãos. Mas e Deus? Deus é se sobrar um tempo. E é diante dessa realidade que eu queria pensar com vocês, à luz da Escritura. Como é que nós devemos ver isso? Como é que nós devemos rever o nosso tempo? Analisar as nossas prioridades à luz da palavra de Deus. E o texto que nós devemos começar é Romanos capítulo 12, versículo 2. Esse texto foi escrito há 2000 anos, mas como ele é a palavra de Deus, ele é para hoje. E esse texto é para nós que cremos. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está falando para cristãos. Ele já falou da nossa realidade de pecado, de pagãos, de judeus, já falou da justificação, já falou de morte e ressurreição, da nossa inclusão. E a partir do capítulo 12, ele vai começar a entrar em aspectos muito práticos da vida cristã, mas ele começa
vocês precisam ter a mente de vocês mudada, renovada. O mundo aqui, não se amoldem ao padrão do mundo, ou não vos conformeis com este mundo. O mundo não é o mundo criado por Deus, não é o universo, o planeta, as coisas que Deus criou. O mundo, a expressão mundo aqui, ela significa a era presente, ou significa um sistema muito bem arquitetado, não por Deus. Um mundo que visa tirar-nos do foco, que é o Senhor, que é viver para o Senhor. É um mundo que Jesus diz em João 12:31, ele diz que agora então será expulso o príncipe deste mundo. Este mundo tem um arquiteto, um príncipe, que é Satanás. Não é uma força de expressão, é um ser pessoal, muito capaz. As propostas deste mundo, que Paulo está dizendo, não pensem como o mundo, elas são malignas em tudo. Na sexualidade, no hedonismo. É impressionante como adolescentes e jovens cristãos são impregnados por essa questão. Egoísmo, fama. Não importa o caráter do famoso, eu quero ser como ele. Não importa. O ídolo vive uma vida totalmente fora dos padrões da palavra de Deus, mas nós não estamos nem aí. Ele é famoso. Poder, o destruir da família, enfim, tudo que se opõe a Cristo e a sua palavra está debaixo desse sistema chamado mundo, onde nós estamos sob a influência constante 24 horas. Mas Paulo, então, ele está dizendo para aqueles que creem, não tomem a forma desse mundo, não vivam como se vocês fossem desse mundo. Ao contrário, renovem as suas mentes. Por quê? Porque antes de Cristo, nós éramos do mundo. Antes de Cristo, nós fazíamos tudo isso e não estávamos nem aí para o que Cristo tinha a dizer. Mas em Cristo é diferente. Deve ser totalmente diferente. Só assim nós vamos experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Mas como é que nós nos amoldamos a este mundo? O que é tomar a forma do mundo? O que é pensar como o mundo? Jesus, ou melhor, João, vai dizer isso. 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16. E aqui ele está dizendo o que tem no mundo, que são expressões daquilo que nós acabamos de ler. Não amem o mundo, nem o que nele há. E se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, ele está explicando o que é esse mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, ou a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Essas são as prioridades do mundo, é isso que nós vimos. E é isso que nós vemos hoje a toda hora. E é isso que nós vemos muitos de nós sendo influenciados e nós não sequer atentamos para isso. É um sistema maligno que se divide em 3 áreas. Cobiça da carne, o que é isso? Prazeres do corpo contrários à palavra de Deus. Tudo que se propagandeia em relação a prazer para o corpo, não estou falando só de sexualidade, mas que é contrário à palavra de Deus, isso é a cobiça da carne. A cobiça dos olhos é por onde entra tudo isso.
E é isso que o mundo sabe fazer e mostrar com tanta força, porque nós somos atraídos por aquilo que nós vemos. O desejo pecaminoso é despertado por aquilo que nós vimos, e a soberba da vida, que é o que nós valorizamos, é a fama, é a ambição, o sucesso, o poder. Quem ama e vive em função deste sistema não tem o amor do Pai. Quem vive desse jeito e não se importa com Deus, não tem o amor do Pai. Mas João não está falando para o mundo, ele está falando para cristãos aqui. E ele está falando para nós, não amem o mundo. Ou seja, tristemente, é possível que nós amemos o mundo. Infelizmente, quando nós deveríamos não nos conformar com esse mundo, a realidade é que a igreja tem tomado essa forma. E ninguém pode falar nada contra. A pergunta é, o que é que tem? O que é que tem? Quais são as prioridades que Deus tem para nós? Eu quero ver 4 delas. Estão na palavra, que nós devemos viver nessa realidade com elas. Eu começo pela última. Trabalho é importante. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos estudar. Aqueles que ainda estão estudando, especialmente os jovens. Mas dentre as consequências do pecado que vieram com a queda, estão a separação de Deus, as distorções na área da sexualidade, famílias destruídas, falsos ensinos, todo mal veio sobre a criação. O pecado afetou tudo e afetou o trabalho. A forma como nós vemos o trabalho, o valor que nós damos ao trabalho, a escala que nós damos ao trabalho, de prioridades, onde ele ocupa, que lugar ele ocupa. Deus criou o trabalho. Trabalho é algo bom, criado por Deus. Deus criou o trabalho antes da queda. Gênesis capítulo 2, verso 15, nós lemos: o Senhor Deus colocou o homem no Éden para o cuidar e cultivar o jardim. Era um trabalho para ele tinha responsabilidade. O problema não está no trabalho. Quando os fariseus recriminaram o Senhor por ter curado no sábado, João capítulo 5, versículo 17, olha a resposta de Jesus. Se o trabalho fosse mau, fosse pecaminoso, não fosse propósito de Deus, o Senhor Jesus não teria dito isso. João capítulo 5, versículo 17. Os fariseus, com seu legalismo, com a sua religiosidade, eles ficaram bravos de Jesus ter curado no sábado, e isso era um trabalho. E aí então Jesus responde: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Trabalho é algo bom. Deus nos criou para isso. É uma bênção. Criado por Deus, Deus trabalha. Nós vamos trabalhar no novos céus ou na nova terra. O problema está no que o pecado fez com o trabalho. Logo depois da queda, o Senhor diz: do suor do teu rosto é que você vai ganhar e comer o pão. Vai sofrer. O problema é que o homem passa então a viver em função do trabalho e do que ele pode dar. E aí ele ocupa, em muitos casos, o primeiro lugar. É prioridade. Mas o Senhor Deus diz para nós que cremos, Salmo 127, versos 1 e 2, que apesar de ser uma dádiva, de ser uma ordenança, nós vamos ver, não é o trabalho que nos sustenta. Não vem do nosso trabalho o nosso sustento. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem.
Obviamente, se ele criou o trabalho, nós somos chamados para trabalhar, devemos trabalhar, ele está falando para dormir. Ele está dizendo que não é o seu trabalho que sustenta você. É o Senhor que deu o seu trabalho para você. É o Senhor que coloca o dinheiro na mão do seu empregador para passar para você. É Ele quem faz. O trabalho não é importante? É claro que é importante. Aliás, os cristãos devem ser os melhores no seu trabalho para a glória de Deus. Quando eu falo fazer tudo para a glória de Deus, é no seu trabalho, não importa o que você faça, você deve fazer para a glória de Deus, isso significa ser o melhor. Fazer o melhor, porque a palavra diz para nós fazermos como para o Senhor e não para o nosso empregador. Tudo que nós fazemos, fazer para a glória de Deus, deve ser feito para a honra e glória dele, fazer o melhor. Paulo, os irmãos de Tessalônica, ele é categórico. 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículos 6 a 11, ele já havia escrito na primeira carta aos irmãos de Tessalônica, ele tinha dito no capítulo 4, verso 11, que deveriam trabalhar com as suas próprias mãos, e aqui então ele vai ser duro para nós, trabalhamos como devemos trabalhar, qual deve ser a nossa postura para a glória de Deus no nosso trabalho, seja ele qual for. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. Ociosamente, não quer fazer nada. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém, pelo contrário, trabalhamos arduamente com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, Paulo está falando como apóstolo, ele tinha esse direito. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas se andam intrometendo em vida alheia. Prático. Não estamos dizendo de gente que não tem condição, de gente que está batalhando, estou falando de gente que não quer nada com nada. Mas o ponto não é esse, o ponto é que o trabalho é algo que nós devemos desenvolver para a glória de Deus. Não há dúvida, portanto, que o trabalho deve fazer parte da nossa vida. Em Cristo, apesar do suor, o trabalho deve ser para a sua glória, então não deve ser feito com murmuração. Deve ser feito para a glória de Deus. Não pode ser peso. Alguns vão ouvir isso, vão dizer, é isso aí, então vamos trabalhar e amealhar. Não. Não é isso. O trabalho é importante, mas não é o mais importante para um cristão. Olha o que o Senhor Jesus diz, Marcos capítulo 8, versículos 36 e 37. É isso aí, tem que trabalhar mesmo. Trabalhar, é verdade, tem que trabalhar. Mas nós vemos o equilíbrio na palavra, não vemos? Você trabalha, mas não é o seu trabalho que te dá, sou eu. Eu dou enquanto você dorme. E aí nós vemos o próprio Senhor Jesus dizendo, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Ele está falando daquele homem que juntou. Você vai morrer hoje. E aí? Para que serve isso aí? Não está dizendo que alguém que crê em Cristo não possa ter? Nós podemos ter, mas as coisas, o trabalho, não podem nos ter. Isso é uma frase bonita, mas muitos de nós estamos vivendo dessa forma. O que nós podemos trazer desse mundo aqui? Levar nada? A resposta é nada, está claro? Viver em função do trabalho, do ganhar, de guardar e desfrutar, e para mim é pecado. Pecado de idolatria, de avareza. A avareza é só para ricos. Não, a palavra diz que aqueles que querem ficar ricos. Amor ao dinheiro não é só para quem tem.
É para quem não tem e quer ter, e vive em função de querer ter. Trabalho para o cristão tem um local, um lugar correto e tem propósitos. Efésios capítulo 4, verso 28. Há outros textos, irmãos, que falam da importância, mas nós precisamos entender o equilíbrio que a palavra traz. Efésios 4, 28. Aqui é um exemplo claro, olha, aquele que furtava antes de crer em Cristo, não furte mais. O que você vai fazer agora? Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos. Para quê? Para ganhar, para juntar? Não, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Por que serve dízimos, ofertas? Uma das razões é essa. Para que nós possamos ajudar. Você não precisa passar pela organização, você deve fazer isso como cristão, ajudar se você sabe de um irmão que está passando necessidade, você tem essa responsabilidade como cristão. O trabalho é importante para a glória de Deus. Além disso, o fruto do trabalho deve ser investido no que é eterno. Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20. É o Senhor que está dizendo aqui. Ele está falando para aqueles que creem. Então é possível que cristãos tenham riquezas, senão ele não levantaria essa possibilidade. O problema é que o cristão que tem riquezas faz com dinheiro. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las e os ladrões não podem arrombar ou roubá-las. Como é que eu ajunto o tesouro no céu com as riquezas? Invista no reino, na pregação da palavra. Dízimos e ofertas são para isso. Nós podemos discordar em relação à compreensão do dízimo no Novo Testamento. Mas muitas vezes por trás da oposição ao dízimo há uma avareza. Uma avareza. Gente que não quer contribuir com nada. Avareza, os avarentos não herdarão o reino de Deus. Lá está entre os homicidas também. Adúlteros. Adúltero e homicida, avarento não entra no reino. Eu estava conversando com o pastor Hélio outro dia sobre essa questão do trabalho. Ele lembrou do Egito, quando Deus manda Moisés tirar o seu povo para adorar no deserto. O que o faraó faz? Esse povo está sem coisa, vamos meter trabalho neles. Vamos dar muito trabalho, porque daí eles não têm tempo para isso, para Deus. Será que isso parece com hoje, ou não? Com a igreja? Há uma pressão hoje para o ter, para trabalhar muito, para conseguir o que eu quero, para estudar demais. Nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso. Muito cuidado em relação a isso. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 10. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Piedade com contentamento, eu estou contente com o que eu tenho, com o que o Senhor tem me dado. Não importa se eu sou rico ou não. Por isso, tendo o que comer e o que vestir-nos, estejamos com isso contentes. Esse é o padrão. E todos nós aqui temos mais do que isso. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e destruição. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. O trabalho é importante, é ordenância, mas não é o mais importante, está longe de ser o mais importante. Nós devemos trabalhar para o Senhor, para a glória dEle, devemos investir, devemos ajudar quem precisa,
Devemos investir na pregação, no reino, mas não viver em função do trabalho, porque isso vai causar muito problema. E um dos problemas que vai ter, a terceira prioridade, nós estamos de quarta, saindo a última, vamos para a primeira. A terceira prioridade é o ministério. Quando eu falo ministério aqui, é a nossa função no corpo de Cristo, é o nosso serviço como cristãos. E cada um de nós que cremos temos um papel, temos uma função no corpo de Cristo. Você pode não ser um pregador de púlpito, como se isso fosse alguma grande coisa, mas todos nós temos função no corpo. Daí então Paulo usa a expressão que nós somos membros do corpo. Cada cristão é membro do corpo. Isso significa que tem sua função. A gente às vezes pode debater, mas como é que é isso de terceiro lugar, ministério, trabalho? A gente pode debater sobre isso também. O importante é que não dá para não viver e não exercer algo que o Senhor tem para nós como membro do corpo de Cristo. Os cristãos não estão aqui para ganhar vida. Aliás, o que é ganhar vida? Estamos aqui para perder a vida. Nosso lar não é aqui. Nós vimos que somos chamados para juntar tesouro no céu. Como é que você faz isso? Não só financeiramente, mas participando. E o ministério na igreja onde você congrega, na igreja local, você ser usado para a glória de Deus, como membro do corpo. Se você é salvo, você sabe por que você foi salvo, não sabe? Um dia, de alguma forma, alguém falou do Evangelho para você. Você ouviu do Evangelho, porque só é possível crer no Evangelho quando você ouve. Fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação de Cristo. Pode ter sido numa mensagem gravada, pode ter sido numa conversa, pode ter sido num CD, um DVD, um panfleto. De alguma forma, alguém falou do Evangelho. Se você crê em Cristo, você tem uma função no corpo. Você tem um papel no corpo. E se há algo que o impede de exercer essa função, você deve renovar sua mente, como nós lemos. Eu não tenho tempo. Como não tem tempo? Como não tem tempo? Como é que você não tem tempo de se envolver na pregação, falar daquele que salvou você do inferno, e você não tem tempo? Nós estamos falando de renovação de mente, estamos falando? Renovação das nossas mentes. E aí eu quero sugerir para você que você leia 3 textos para que você... mas o que eu vou fazer? 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4. Esses 3 textos você vai ler e ora, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Se eu sou membro do corpo, se eu tenho função, onde o Senhor quer que eu esteja? O que o Senhor quer que eu faça? Se coloque diante de Deus. Mas para termos um texto, para tratarmos de tudo isso seria muito tempo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 17, só para nós entendermos de onde nós estamos tirando isso. E olha como Paulo usa essa figura do corpo físico e de dizer que cada membro do corpo tem a sua função, tem a sua importância. Se o corpo todo fosse o olho, usando a versão excepcionalmente na nova tradução da linguagem de hoje, a gente tem que tomar cuidado com essa versão, às vezes ela ajuda. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? O que ele está usando? De figuras, quer dizer, o corpo precisa do olho, precisa do nariz, do ouvido, precisa do dedinho. Isso ele está mostrando que são membros do corpo que têm importância e que se faltar uma parte, o corpo vai ter limitação. E essa figura é para cada um dos membros do corpo, cada cristão, cada cristã, tem função no corpo de Cristo. Onde? Na igreja local. A segunda prioridade é a família.
A quarta tem atrapalhado muito essa. Por isso nós estamos falando de equilíbrio. Nós estamos vendo princípios bíblicos que definem ou deveriam definir as nossas prioridades de acordo com a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. A partir da renovação da nossa mente, nós começarmos a ver, me parece que à luz da palavra eu estou vivendo fora do padrão. Essa segunda prioridade, o texto que nós vamos usar é 1 Timóteo capítulo 3. Paulo está orientando Timóteo nos requisitos para os presbíteros. Critérios para aqueles homens, bem claro isso, homens, possam exercer o ministério pastoral, o presbitério. É claro que essa é uma ordem aqui específica, mas esse princípio do cuidado da casa se aplica a todos nós. 1 Timóteo capítulo 3, os versículos 1, para nós vermos quem é, e os versículos 4 e 5, para nós entendermos a importância do cuidado da casa. Esta afirmação, versículo 1, é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função, ou bispo, ou episcopado, ou presbitério, aquele que deseja, que quer estar envolvido nesse ofício, tem uma nobre função no corpo de Cristo. Versículo 4, aí ele vai estabelecer os critérios, ele diz, esse que deseja exercer o ministério, deve governar bem sua própria família. Sine qua non, condição aqui. Se não faz isso, não pode ser presbítero. Tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Mas isso aí é para presbítero, é para pastor. De acordo com a Escritura, o presbitério, e eu coloco isso aqui com temor e tremor, é o ofício de maior responsabilidade na igreja local. É um ofício de maior responsabilidade na igreja local. São os presbíteros que cuidam da igreja que não é deles, é de Cristo. Olha a responsabilidade e a seriedade. Cuidam do rebanho que não é deles, é de Cristo. Eu me lembro do pastor Paulo Bornelli, hoje com 45 anos pelo menos de ministério, ou 45 ou 50, ele disse que quando vê essas verdades, ele treme diante de Deus. O ponto que eu quero que nós cheguemos a uma conclusão é que a família é antes do ministério, a família é antes do trabalho. Paulo está falando, você quer esse ministério? Sim, você tem que cuidar bem da sua casa. Porque se você não cuidar bem da sua casa e cuidar bem da igreja, uma hora os dois vão ruir. Agora, a mídia, deste mundo, desse sistema, ela propaga tudo que é contrário à palavra de Deus. A adoção do divórcio como uma solução para o casamento, para os problemas, para as divergências. Correção dos filhos é contra a lei, depende, né? Nós devemos encher os nossos filhos de atividades de entretenimento. A melhor coisa que tem para os nossos filhos é deixar eles o dia inteiro no celular, porque eles ficam quietinhos, não dão trabalho. A ideia da sexualidade distorcida, tudo isso aí é proposta para destruir a família. Mas para Deus a família é prioridade absoluta. Para Deus, família vem antes de ministério, vem antes de trabalho. E aí o casal precisa... Olha que impressionante, gente. Vocês sabiam que um casal precisa se relacionar, sabia? Pois é, que coisa incrível. Agora, sem tempo, isso é possível? Não. Eu me relaciono como? Telepaticamente. No WhatsApp. Que relacionamento lindo.
Sem tempo não há relacionamento num casal, não há relacionamento com filhos. Não tem tempo de sentar para conversar, de ler a palavra, de orar juntos. Irmãos, isso está cheio dentro da igreja. Não estou falando do mundo. O mundo é o mundo. Não estamos falando de mundo, estamos falando da igreja. Eu e vocês. Onde nós estamos colocando nossa mente? Nos valores do mundo? Ah, não, eu não. Mas a prática é do mundo. Não, os valores são da palavra de Deus. Mas na prática isso acontece. Os nossos filhos, os nossos cônjuges precisam de tempo juntos para conversar. Nós precisamos de tempo para namorar, nos casais. Nós precisamos de tempo para conversar com os nossos filhos, para ensiná-los. Lembra do Deuteronômio? No caminho. Mas eu nunca estou com ele. Eu não levanto com ele, eu não estou no caminho com ele, eu não estou à noite, eu nunca estou com ele. Como é que eu ensino? Para isso, irmãos, tempo juntos significa menos atividades isoladas, menos celular. Irmãos, essa ferramenta maravilhosa é uma desgraça para muitos. O que eu vou fazer? Corta na raiz. Você entende que eu estou falando que não vamos usar isso. Mas nós estamos sendo usados por essas coisas. Agora, irmãos, algo que eu espero que você entenda. Tudo isso acontece de maneira distorcida, porque essa prioridade aqui está errada. Porque se não tem essa, as outras vão desandar. Se nós não temos relacionamento com Deus, as outras vão ir por água abaixo. E às vezes vai ser necessário algum desastre para que nós olhemos, para que nós voltemos. Como é que eu posso viver de maneira equilibrada naquelas que são prioridades à luz da palavra, sem o Deus que criou aquelas coisas? Deus nos criou. Deus criou o trabalho, Deus criou a família, Deus criou a igreja. Mas sem Ele nós não conseguimos nos relacionar de maneira equilibrada com nenhuma dessas áreas. Mas como é que eu tenho relacionamento com Deus? Tudo começa com nascer de novo, evangelho. Que quem não nasceu de novo pode participar de uma igreja, não a igreja de Cristo. Só é membro do corpo de Cristo aqueles que nasceram de novo. Você pode ser membro de uma denominação, inclusive esta, mas não ser membro do corpo de Cristo. Como é que esse relacionamento se dá? Ele tem um começo. A Bíblia diz que Deus criou tudo muito bom. Nos últimos estudos eu tenho falado disso aqui. Gênesis, Deus viu que tudo que Ele fez era muito bom. É claro, foi Deus que criou. Tudo muito bom. Não havia nada de errado. Nada de mal. Não havia pecado. Inclusive nós, os seres humanos, o primeiro homem e a primeira mulher, não nós, porque nós já nascemos em pecado, mas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. Mas ele, o que ele fez? Ele quis ser igual a Deus. Ele disse, eu quero ser independente para eu governar a minha vida, para eu governar o meu trabalho, para eu governar o que eu faço. E aí deu no que deu. Nós desobedecemos a Deus, a Bíblia diz, chama isso de maneira muito clara de pecado. Pecado da independência de Deus. Eu não quero Deus. Naquela hora o pecado entra, e a partir daquele primeiro casal, Adão e Eva, todos os seus descendentes, até chegar em nós, nascemos em pecado, somos separados de Deus. Não adianta nós tentarmos melhorar em algumas coisas. Ixi, eu preciso melhorar essas questões que você falou aí, agora eu vou tentar. Não. Nós precisamos nascer de novo.
O homem não pode mudar isso. Ele não tem condição de mudar isso. Mas a Bíblia diz que Deus amou pecadores como nós. E Ele deu o seu Filho Jesus. Deus encarnado, Cristo, que veio sem pecado. E como Ele transforma? Como é que pode mudar o homem no pecado? João capítulo 12, versículos 32 e 33. Jesus diz aí o que Ele vai fazer para salvar pecadores. Eu estou falando do começo do relacionamento, só é possível para aqueles que creem em Cristo, aqueles que nascem de novo, que são convertidos de verdade. Jesus está dizendo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Mas o que Jesus quer dizer? Versículo 33, e ele dizia isso significando que tipo de morte havia de morrer, e que morte ele morreu de cruz. Quando Cristo foi crucificado naquela cruz, ele atraiu todos no seu corpo. Que todos os que o recebem. Todos aqueles que se arrependem de seus pecados foram crucificados pela fé no corpo santo de Cristo. Essa é uma verdade para todos aqueles que nele creem, que reconhecem que são pecadores, que não podem mudar esse estado, mas que veem que lá naquela cruz, eu estava lá na cruz. Cristo morreu por mim, me fez morrer, me perdoou de todos os meus inúmeros pecados. Na sua ressurreição, Ele me deu uma nova vida, Ele vive em mim agora. Então, a partir desse relacionamento que começa nesse momento, agora eu posso ter a minha mente renovada. Caso contrário, vai dizer, isso é pura besteira, isso é loucura. Mas para aqueles que creram em Cristo, nós somos chamados a ter uma mente renovada. E a mente renovada só acontece pelos princípios e pela verdade da palavra de Deus, não pelo mundo. Daí nós vamos dizer, mas eu creio no que Cristo fez, eu creio na minha morte e ressurreição, eu creio que Ele me perdoou, que o seu sangue me purificou, que Ele me deu uma nova vida, mas eu estou vivendo fora dos padrões, de acordo com o que a palavra de Deus diz. O que está faltando? O que precisa acontecer? 2 Coríntios capítulo 4, versos 10 a 11. Irmãos, Jesus não somente morreu por nós morremos com Ele. Nós fomos crucificados lá. Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Quando Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo, ele diz isso 30 anos depois de Cristo ter morrido e ressuscitado. Mas ele sabia que ele, Paulo, precisava morrer. Ele, Paulo, precisava estar na cruz, porque senão era ele na carne ia viver. Então ele precisava depender do Senhor, para colocar em prática a palavra do Senhor, porque nós não temos condição em nós. O que eu preciso? Eu entendo, eu estou vendo isso aí, porque eu nasci de novo, eu creio em Cristo, mas eu estou vendo que eu estou vivendo fora dessas verdades, dessas prioridades. O que nós precisamos? Paulo vai dizer que nós precisamos levar sempre, por toda parte, em nosso corpo, aqui, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Você entende? Não sou eu mais que vou fazer, mas é Cristo. E aí eu preciso ir diante dele, eu preciso andar com ele, para que ele me transforme. Caso contrário, mesmo tendo crido em Cristo, se eu vivo de acordo com os padrões do mundo, isso não vai acontecer. Nós precisamos levar o morrer de Jesus. Para quê? Para que a vida dele se manifeste. Não eu, mas Cristo. Mas como é que isso ainda está muito teórico?
nós precisamos ir diante dele e falar: Senhor, eu vi essas verdades aí, mas eu não coloco em prática, eu não faço isso, e todo domingo eu concordo com uma verdade, mas durante a semana eu não faço. Foi como eu conversando com meu filho, eu não consigo fazer. Nós precisamos, irmãos, andar com comunhão com o Senhor. Mas, irmãos, se nós não temos nada durante o dia com Ele, como nós vamos viver para Ele? Se tudo que é importante, Ele está sobrando, Ele é quando sobra, e ninguém pode falar isso. Levar ao morrer de Jesus, irmãos, é andar em espírito. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É estar cheio do Espírito. Mas como eu levo esse morrer? Como é que eu levo esse morrer de Jesus? Implica, irmãos, remir o tempo, administrar o tempo. Lembra das horas lá? 7 horas dormindo, 8 horas trabalhando, trânsito, alimento, não sobra tempo. Não tenho tempo. Irmãos, eu não tenho tempo com Deus. Irmãos, paremos para pensar, eu, salvo por Deus em Cristo, não tenho tempo para Deus. Irmãos, olha o absurdo que isso é. Mais prático, irmãos, nós precisamos de mais tempo falando com Deus. Como é que você fala com Ele? Orai sem cessar. Falar com Deus. Clamar a Ele. Quando ver verdades, não é tomar decisões, eu vou fazer, Senhor, eu quero fazer isso, eu não posso, me ajuda, me capacita. Clamar enquanto isso não acontecer, clamar a Ele. Falar com Ele. Pedir perdão quando nós não fazemos. É ouvindo o Senhor. Como é que Ele fala? Por sua palavra. Deus fala por sua palavra. E nós precisamos, nós não estamos falando de relacionamento, nós não estamos falando de dar tempo junto. Como é que nós nos relacionamos com Deus por meio da sua palavra? Meditando na Escritura, falando com Ele, com a igreja. E a igreja não é só esse momento aqui. Para alguns, é 2 vezes por mês. 2 vezes por mês. Nós temos 24 horas, e são dessas horas que nós temos que tirar um tempo, investir, não é gastar, investir um tempo com Deus. Um cristão genuíno jamais vai dizer, eu não tenho tempo para Deus. Mas eu creio. Então mude essa frase. Como é que você não pode ter tempo para Deus? Então, quando tudo, pela graça de Deus, nós adotarmos essas prioridades, sabe o que vai acontecer com as outras? Elas vão se encaixar. Porque Deus governando a minha vida, Ele falou, Marco, você está trabalhando muito. Você precisa estar mais tempo com a sua esposa e filhos. Você precisa ter tempo. Marco, você está trabalhando muito, mas você não tem nem tempo para falar comigo. Você está trabalhando para mim, no meu caso, mas você não tem para falar. Como é que você consegue fazer qualquer coisa para mim sem mim? O Senhor vai começar a falar e vai corrigir, porque Ele ama. Mais práticos ainda. Se você foi incomodado, não toma decisão de segunda-feira. Não faça resolução, mas eu quero sugerir para você agora, diante do Senhor, quando nós vamos orar, peça perdão a Ele. Peça perdão a Ele. Senhor, eu não tenho buscado o Senhor, eu não tenho tido tempo com o Senhor nem sequer está sendo o Senhor da minha vida, porque o Senhor é dono, governa. Tudo que eu faço, eu dependo do Senhor, eu preciso colocar diante do Senhor. Ore, peça perdão. Depois clame a Ele, Senhor,
Como que eu posso desenvolver? O que o Senhor quer que eu faça? Me dê a sua direção. Como eu posso ter tempo com o Senhor? No meu trabalho, em casa, família, como é que o Senhor quer que eu haja? Mas o meu trabalho não permite. Ore ao Senhor, o Deus do universo não pode mover? Ou será que Ele não está interessado? Eu termino com o Senhor falando para nós. Mateus capítulo 6, versículos 31 a 33. Jesus está falando para nós. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos que não creem em Cristo é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial, alguma dúvida que ele está falando para nós, cristãos? Só cristãos têm um Pai Celestial. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Que coisa? Ele sabe. Ele sabe. Deus deve saber. Busquem. Então ele está dizendo, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, todas as coisas que Ele sabe que nós precisamos, Ele vai acrescentar, Ele vai cuidar. Senhor, me ajuda, me capacita a Te buscar. Senhor, não permita que eu me justifique. Eu espero que o Santo Espírito incomode você.